Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde nós estamos gravando um comentário bíblico para você de todo o Novo Testamento. O Novo Testamento contém a nova aliança, a nova revelação da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nas cartas de Paulo nós vamos descobrir verdadeiras revelações do mistério de Deus, especialmente nessa carta de Efésios, uma carta que é considerada a coroa das epístolas, onde Paulo discorre de mistérios, de riquezas, como ele diz, incompreensíveis do Evangelho, não é, das bênçãos espirituais em Cristo, nos lugares celestiais que nós temos, do homem, da vida no Espírito, do homem redimido e dessa vida. Efésios capítulo 4, no 3, ele encerra uma sessão com esse amém do capítulo 3, verso 21, a glória na igreja por Jesus Cristo, todas as gerações, para todos sempre, amém, encerra uma sessão. Agora o capítulo 4, ele vai falar da vida prática, da vida no Espírito, do novo homem, que deve ser revestido de Cristo, né, desse homem interior. E aí, no capítulo 4, ele vai mencionar que ele está preso, novamente. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor. O preso do Senhor, o apóstolo Paulo estava preso, nós cremos que ele estava em Roma, numa prisão domiciliar. Atos menciona essa prisão, não é, quando Paulo estava ali. Lucas termina o livro de Atos dizendo: Paulo ficou 2 anos inteiros na sua própria habitação que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo. Verso 31, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Então Paulo, mesmo preso numa prisão domiciliar que ele alugara a sua casa, dessa casa ele recebia os irmãos, e dessa casa provavelmente ele escreveu a epístola de Éfesos, que ele vai enviar por Tíquico, não é? Não só escreveu Éfeso, escreveu Colossenses, escreveu também a epístola aos Filipenses e a epístola de Filemão. Então ele diz: rogo, pois eu, preso Senhor, que andeis. O crente nesse mundo está andando, está numa caminhada para a eternidade. Mas como é que nós andamos? Isso que é importante. De acordo com Paulo, como é digno da vocação. Vocação é da nossa chamada, não é? Nós fomos chamados, vocacionados por ele, com quem fosse chamado. Tá vendo como é digno da vocação com quem fosses chamados? Como é que nós podemos andar com Cristo? Paulo vai explicar como é que nós devemos andar com Cristo. Verso 2, com toda a humildade. Interessante, né? O orgulho não tem lugar no reino de Deus. Se queremos andar da vocação que fomos chamados, temos que andar com humildade, não é? Mesmo sendo tudo em Cristo, como não sendo nada. Eu gosto da forma como Paulo fala, conforme as revelações que lhe foi dado. Por exemplo, Efésios 3:8, ele diz: a mim, o mínimo de todos os santos. Como se Paulo fosse esse mínimo. Na verdade, Paulo foi um doutor da igreja, teve revelações profundas do mistério, compreendeu coisas que ninguém compreendia. Não é? Paulo foi muito avançado, na verdade, para o seu tempo. Mas mesmo assim, ele se considera o mínimo de todos. Por quê? Porque Paulo era humilde. Andemos com toda humildade. Jesus também falou: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Jesus também era humilde, não é? Apesar de ser Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes se esvaziou a si mesmo, tomou uma forma humilde. Nas bem-aventuranças, ele diz: bem-aventurados pobres de espírito, né? Nas bem-aventuranças, o pobre de espírito.
porque deles é o reino dos céus. Então nós temos que andar com Deus com toda humildade, toda humildade. Orgulho não tem lugar no reino de Deus. Diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Então, qual é a forma de andar com Cristo? Com toda humildade. Não só com humildade e mansidão. Mansidão. Eu conheço cada crente bravo por aí, irmãos. Nós precisamos ser mansos. Manso não quer dizer que você não tem força, não quer dizer que você não vai se alterar, mas a mansidão ensina você a controlar o seu temperamento, não é? Por exemplo, um cavalo selvagem, que ele é amansado, ele fica manso, mas a força dele ainda continua lá, não é? Então, nós temos que andar com toda humildade e mansidão, com longanimidade, longo ânimo, não é? Longo ânimo, tardio para se irar, com muita paciência, com muita humildade, com muita mansidão, suportando uns aos outros em amor. Suportando, eu gosto da palavra suportar, porque tem gente que a gente tem que suportar, tem gente que é fácil amar, tem gente que é amável, mas tem gente que é difícil de amar. E o bonito do ser humano não é amar aquelas que são fáceis, mas amar aqueles que são difíceis, suportando-vos uns aos outros em amor. Então, olha algumas coisas aqui que Paulo menciona nesse verso 2, que são virtudes maravilhosas, que nós temos que trabalhar e pedir que o Espírito nos ajude. Humildade, mansidão, longanimidade, amor, não é? Não é o fruto do Espírito? O que é o fruto do Espírito? Amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio. Não é? Paulo menciona pelo meio amor. Olha o amor. O amor, tudo em Efésios implica o amor. Paulo menciona a palavra amor pelo menos 19 vezes nessa epístola. Amor, com toda humildade, mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, em amor, em amor. Não é? Paulo, como eu disse, nesses 6 capítulos fala pelo menos 19 vezes da palavra amor. Agora, olha que coisa interessante. Quando Jesus, no livro de Apocalipse, apareceu, ele descreve a igreja de Éfeso. Escreve. Isso no ano 90. Paulo escreveu isso em torno do ano 60. 30 anos mais tarde, Jesus manda João mandar uma carta a Efésio. Jesus disse, eu conheço as tuas obras, eu conheço o teu trabalho, que põe às provas o que se diz apóstolo e não são, mas tenho contra ti uma coisa, que perdesse o teu primeiro amor. Amor é importante. Perder o amor é perder a Cristo, é perder a visão. João diz, quem não ama não conhece a Deus, ainda não nasceu de novo. Então, suportar uns aos outros em amor. Procurando guardar a unidade do Espírito. Onde há amor, vai haver unidade, vai haver união, vai haver entendimento, não é? Olha, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, não é? Onde há amor, a união, a paz, não vai haver aquelas brigas, aquelas dissensões que havia em Corinto, que Paulo também teve que escrever um capítulo todo sobre o amor. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Então, a forma de nós andarmos no Senhor é em humildade, é em mansidão, é em longanimidade, suportando uns aos outros em amor, guardando a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Se depender de vós, tende paz com todos os homens. Paz, outro fruto do Espírito. Paulo está dizendo basicamente os frutos do Espírito, do mesmo jeito que ele falou em Gálatas, só que de outra forma. Ele escreve essa carta mais tarde. Gálatas ele escreveu mais cedo, apesar de ser uma carta maravilhosa, a carta dos Gálatas, não é? Onde Paulo fala da justificação pela fé, mas aqui Paulo está mais preocupado com nós andarmos com esses frutos, demonstrando esse fruto.
Vamos falar um pouco da unidade do Espírito. A unidade do Espírito. Paulo vai apresentar 7 uns aqui, 7 uns. No verso 4 até o verso de número 6. Olha só, nós chamamos 7 uns, né? Tem umas aqui também. Vamos ver essa unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo, um só corpo. Paulo está se referindo ao corpo de Cristo, que é a igreja. A igreja é una. A igreja é una. Eu sei que existem diversas igrejas, diversas denominações, mas a igreja de Cristo é uma só. Não é, eu não estou dizendo que é a nossa, não é isso não. É uma só. Quando a igreja for composta, no final ela será uma só. De todos os crentes, como ele diz aqui, em todas as gerações, no verso 21, como Paulo diz no capítulo 3, verso 15, a família nos céus e na terra. A igreja é uma só, uma só. Os salvos, quer que sejam judeus, quer sejam gregos, gentios, nos céus, os que já partiram, os que estão na terra, de todas as gerações, desde da geração de Paulo até a nossa, de todas as gerações, para todos sempre, a igreja é um só corpo, o corpo de Cristo. Um só corpo, um só Espírito, o Espírito de Deus. Então, como há um só corpo, há um só Espírito. Há um só Espírito que atuou em Paulo e continua atuando em nós, o Espírito de Deus. Como também fosse chamado uma só esperança. Um corpo, um Espírito, uma esperança. Qual a esperança? Esperança da vida eterna, a esperança da volta de Cristo, não é? Uma só esperança da vossa vocação. A esperança da vocação é estarmos com Cristo, é confirmação da nossa salvação, estando com o Senhor para todo sempre, formando parte desse corpo. Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança. Um só Senhor. Se o Espírito é um, o Senhor é um. E depois o Deus Pai. Novamente a forma trinitária. Mas entre essa forma trinitária, Paulo inclui o corpo. O corpo é a igreja. Então, um só corpo, ou podemos dizer uma só igreja, não é? A igreja de Cristo. Um só Espírito, uma só esperança. Esperança, um só Senhor. Um só Senhor. Um só Senhor. E aí Paulo vai incluir uma só fé. Uma só fé. Então, note esperança, fé, amor. É sempre que acompanha, não é? Os três juntos. Então, presta atenção. Um só corpo, o corpo de Cristo, a igreja. Um só Espírito. Uma só esperança. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. Um só batismo. O batismo com que fomos batizados em Cristo. E alguns gostam de pegar esse um só batismo para afirmar, você só pode ser batizado uma vez. Não é o que Paulo diz, uma vez ser batizado, né? Mas um só batismo. Também aqui não estou defendendo as múltiplas vezes de batismo. Mas conheço pessoas que foram batizadas, perderam a fé, ficaram anos fora da igreja e quando voltam, pede, pastor, eu queria ser batizado. Eu acho que a primeira vez eu não sabia o que eu estava fazendo. E nós batizamos, qual o problema? Não disse uma só vez batismo, mas um só batismo. O batismo é um só, quando nós somos batizados com ele em Cristo Jesus. Quando eu vou a Israel, as pessoas também querem ser batizadas no Jordão, mesmo que já foram batizadas. E a gente batiza-os de novo, não é? Porque a fé é importante, não é o batismo em si. Eu costumo dizer, se você não entende o significado do batismo, entra um pecador seco de um lado e sai um pecador molhado do outro. Se você não entender o que significa o batismo, o sepultamento, a sua verdadeira identidade com Cristo,
não é? E quando você sai das águas, uma nova vida. Talvez se você não entendeu a primeira, eu batizo de novo para ver se você entende. Aí na segunda vez segura um pouco mais embaixo. Mas o batismo é um só. Presta atenção. Essa é a unidade do Espírito. Um só corpo. Um só Espírito. Uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor. Uma só fé. Um só batismo. E o último, e um só Deus e Pai. São 7 uns, né? Tem uma aqui, né? Tem, aliás, duas, uma esperança, uma fé, mas são 7. O corpo, a igreja, o Espírito, a esperança, não é? O Senhor, a fé, o batismo e Deus. Se você quiser acrescentar um oitavo, um amor, né? Um só amor, o amor de Deus por nós. Mas um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Nós só temos um Pai, Deus, que é Pai de todos. Um só Pai, não tem 2 pais, né? Claro, temos um Pai terreno, mas o nosso Pai espiritual é um só. Mesmo que você tenha um pai terreno, seu pai terreno é crente, quando você chegar no céu, ele não continua sendo seu pai. Sua mãe não continua sendo sua mãe. Quando nós chegarmos no céu, seremos todos irmãos, porque pai só há um Deus, pai de todos, não é? As relações familiares valem para a terra. Eu acho interessante ter pessoas, quando chegar no céu vou ver minha mãe. Não. O casamento é até que a morte separe. Depois de casado, a esposa não continua. Depois de casado, né, a esposa até a morte. Mas depois da morte, a esposa não é mais esposa, nem esposo. No céu seremos todos irmãos, somos uma família. Assim como o casamento termina, o relacionamento pai e filhos também termina com a morte. Não é? No céu, só um pai, nosso Pai eterno. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que maravilha aqui de explicação que Paulo dá nesse verso 6. Um só Deus, Pai de todos, é sobre todos, Pai de todos, é sobre todos, é por todos, Deus não tem filho predileto, é por todos, e em todos está em todos. Que coisa maravilhosa, Paulo explica isso em 4 dimensões, né? Pai de todos, sobre todos, por todos e em todos. Que coisa tremenda. Vamos repetir do verso 4 ao 6. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual está sobre todos, por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Note que graça, uns recebem mais, outros menos, é dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Não é? Que Deus possa derramar muita graça em nós. Muita graça mesmo. A graça é dada segundo a medida do dom de Cristo. Vamos entender esse dom de Cristo. Esse dom de Cristo tem a ver com o ministério. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Subindo ao alto, levou cativo o cativeiro. Esse levou cativo o cativeiro, nós cremos que as almas de todos aqueles que morreram, né, crendo na promessa de Deus enviar o seu Filho, né, todo mundo é salvo por Cristo, não adianta, ninguém foi salvo pelas obras da lei, as pessoas eram salvas no Antigo Testamento por Cristo, eles eram salvos por crer que Deus ia mandar o Redentor, ia enviar o Libertador. Então eles olhavam para frente, aquilo que Cristo ia fazer. Nós, depois de Cristo, olhamos para trás, naquilo que Cristo fez.
mas todos foram salvos pela fé em Cristo, não é? Onde é que está isso? Hebreus 11, lê lá. Pela fé Enoque, pela fé Abel, pela fé Abraão, pela fé Isaac, todos foram pela fé, não é? Sem fé é impossível agradar a Deus. Foi pela fé. Abraão creu em Deus, foi-lhe imputado como justiça. Moisés creu, Isaac creu. Todos do Antigo Testamento, de Abel até Zacarias, não é? Ou Malaquias, que é o último dos profetas, todos eles foram pela fé naquilo que Deus ia fazer. No Antigo Testamento, cada cordeirinho que eles sacrificavam, lembrava a Páscoa, lembrava a libertação, também lembrava que um dia Deus ia mandar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqueles cordeiros apontavam para a obra de Cristo no Calvário. Nós olhamos para trás hoje e vemos o que Cristo já fez. Então, todos aqueles que foram salvos pela fé, eles quando morriam, iam para o chamado seio de Abraão. Lucas 16, ficavam ali no seio de Abraão, né? Era chamado assim o paraíso, o local, mas eles estavam cativos por causa que Satanás tinha o império da morte, até a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, desceu às partes inferiores e pegou esse cativo, né, o cativeiro que estava cativo e transportou para o alto. Hoje o paraíso se encontra à base do trono de Deus. Nós não temos tempo aqui para explicar tudo isso, mas esse levou cativo o cativeiro, quando Cristo subiu ao alto, na sua ascensão, porque a obra de Cristo é algo maravilhoso, né? Sua vida, a obra da redenção, sua morte, sua ressurreição, sua crucificação, sua ressurreição, sua ascensão. Quando Cristo subiu aos céus, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9 vai dizer, ora isto, ele subiu, senão também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Não é? Cristo, depois da morte, desceu nas partes mais baixas da terra. Diz aqui, aquele que desceu é também o mesmo que subiu. Então nós temos a descida e depois nós temos a ascensão de Cristo com a ressurreição. Depois ele ascende aos céus. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus. Paulo menciona que ele tinha estado no terceiro céu. Nós não sabemos quantos céus existem, não é? Alguns falam até 7, 10, o livro de Enoque, é um livro apócrifo, fala de sétimo céu, alguns dizem que há 10, mas ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Uns dizem que só há 3 céus, a expansão, o espaço sideral e o céu de Deus, não é? Mas ele subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Verso 8 a 10 é um verso tremendo, não é? Que subindo ao alto levou cativo o cativeiro. Então, aqueles que estavam cativos, presos, né, pelo império da morte, Cristo, ao vencer a morte, levou cativo o cativeiro, transportou. E aquele que subiu é também o mesmo que desceu às partes inferiores da terra, desceu às partes mais baixas da terra, é o mesmo que subiu ao céu para cumprir todas as coisas. E vamos ver os dons que Cristo deu aos homens. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Nós encontramos aqui 5 ministérios. Esses ministérios são os próprios ministérios de Cristo. Apóstolo, no livro de Hebreus, Cristo é chamado de apóstolo. Profeta, em Mateus, Jesus é chamado de profeta. Evangelista, em Marcos, Jesus realizou obra de evangelização. Pastores, Jesus é o meu pastor. Em João 10,
ele é o bom pastor e doutor. Jesus é médico por excelência e acima de todo doutor da lei. Doutores aqui não tem a ver com curandeiros. Doutores aqui tem a ver, sim, com doutores da palavra, da explicação, da profundidade. Há uma outra tradução que chama de mestres. Jesus é um mestre por excelência. Nos evangelhos, ele das 90 vezes que se dirigiram a Jesus, 60 o chamaram de mestre, 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 não é, doutor? Todos esses ministérios são ministérios do próprio Cristo, que ele distribuiu, deu os dons como apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Apóstolo. O apóstolo era aquele que tinha andado com Cristo, era também aquele que fundava igrejas, chegava em trabalhos onde não havia, implantava igrejas, supervisionava essas igrejas, havia sinais do apóstolo, né, sinais e prodígios, maravilhas e milagres. Hoje alguns querem se chamar de apóstolo, mas não tem nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha, não fundou nenhum trabalho novo, saiu pegando crentes de outras igrejas descontente, abriu, aí ele se proclama apóstolo, que acha que ser apóstolo é melhor do que ser pastor. Algum desses apóstolos atuais vai investigar a vida deles, sempre dividiram algum trabalho existente, não abriram nada novo, não criaram nada novo, não há prodígios nem maravilhas que eles fazem. É aquilo que Paulo falou, são falsos apóstolos, em 2 Coríntios 11, 13. Falsos apóstolos, mas há falsos apóstolos na Bíblia, 2 Coríntios 11, 13. Mas o apóstolo verdadeiro, ele tinha sinais, ele abria um trabalho novo, ele levava o evangelho onde ninguém tinha ido, ele tinha sinais, prodígios e maravilha, era alguém também que tinha estado com o Senhor ressurreto, tinha sido testemunha da ressurreição. Esse era o apóstolo. O apóstolo, então, supervisionava o trabalho de Deus. Profeta falava em nome de Deus, não é? Profetas verdadeiros falavam em nome de Deus, e as profecias que falavam se cumpriam. Não é hoje como alguns profetas que falam e nada se cumpre, cai tudo por terra. Falam uma coisa e acontece tudo ao contrário do que eles falaram. Falam por inspiração deles, falam pela mente deles, por imaginação deles próprios. O profeta falava em nome de Deus, não é o dom profético. É diferente do dom de profecia. Aqui profeta aparece como ministério. Evangelistas eram aqueles que ganhavam almas para Cristo. Nós tivemos um grande evangelista, né, que morreu há 2 anos atrás, Billy Graham, grande evangelista, mesmo teve no mundo, teve na Cortina de Ferro, levando o evangelho. Outro dia assisti um especial documentário. O que fez a Cortina de Ferro cair não foram as decisões políticas, mas foram o evangelho. Quando o evangelho chegou, e chegou lá na Rússia, boa parte através de Billy Graham. Também não queremos tirar o mérito de outros missionários que foram presos, sofreram na Rússia, não é? Mas quando o evangelho chegou, fez com que a Cortina de Ferro caísse. Evangelistas. E não é só Billy Graham, né? Reinhard Bonnke, mais 76 milhões de almas na África. Nunca ninguém ganhou tantas almas assim, não é? Diz que Wesley alcançou 14 milhões, Spurgeon em torno de 7 milhões, Moody meio milhão, Billy Graham mais de 5 milhões. Se somar o número de almas que Moody, Wesley, Spurgeon ganharam, Billy Graham para Cristo, Reinhard Bonnke, pode somar o número de todos, ganhou mais, 76 milhões. Maior evangelista que já houve na história da igreja, Reinhard Bonnke, que faleceu em dezembro de 2019, não é? Os maiores evangelistas. Evangelista ganha alma. Tem uns que têm título de evangelista na igreja, não ganha sequer uma alma. Só tem o título, não é? Não ganha nem sequer meia alma, na verdade. Então, evangelistas. Outros pastores, quem cuida do rebanho, o pastor, que
que toma conta da igreja, que alimenta a igreja, que está ali sempre pregando o sermão. Evangelistas às vezes pregam o mesmo sermão, né? Sermão simples da salvação, mas o pastor não, vai alimentar a igreja, vai cuidar da igreja, vai dar de alimento para a ovelha para que ela se multiplique, né? O alimento da palavra de Deus, do ensino saudável. E o mestre é o ensinador. Alguns dizem que pastores e doutores, que é um só, não é? O mestre, o ensinador da palavra, que ministra, que ensina a palavra. O ministério do ensino é importante para o povo aprender. Jesus foi mestre, Jesus foi um bom pastor, Jesus ganhou almas, não é? Veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus foi profeta, Jesus é o apóstolo. Então, Jesus deu dons apóstolo, quer dizer, os enviados. A palavra apóstolo foi transliterada do grego, quer dizer, o enviado. Hoje muita gente chama o missionário enviado, né? Mas apóstolo, o profeta, fala em nome de Deus, o evangelista, o ganhador de almas, o pastor que apacenta o rebanho, cuida do rebanho, e o mestre, o doutor que ensina a palavra de Deus. Qual é o propósito que ele faz isso? Para que nós dizemos, eu sou apóstolo, ou eu sou profeta, tem até no meu cartãozinho, profeta, evangelista, ou eu sou pastor, não, eu sou doutor, eu sou doutor, não é? Qual o propósito? É para que nós exibimos títulos? Não, mas nenhum desses propósitos. Quando Cristo dá dons, e o dom é de Cristo, dá conforme a sua graça, conforme Efésios 4:7 diz, nos é dado a graça segundo a medida do dom de Cristo. A graça vem de acordo com o dom é o dom ministerial aqui. Qual o propósito que ele dá? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Tem gente que para aqui e fica discutindo só esses 5 ministérios. Mas qual é o propósito? Vamos continuar lendo, verso 12. Querendo, Cristo, tudo que Cristo faz tem um propósito. Querendo o aperfeiçoamento dos santos. Ele quer que nós nos aperfeiçoemos. Nós viemos para a igreja, fomos salvos, estamos num processo de santificação, mas somos tão imperfeitos e ele quer o nosso aperfeiçoamento. Através de lutas, tribulações, angústias, aflições que passamos, vai nos aperfeiçoando, querendo o aperfeiçoamento dos santos. A igreja é santa, né? Paulo escreveu aos santos que estão em Éfeso, para a obra do ministério. Ele vai nos aperfeiçoando para a obra do ministério. O crente vem, é o novo convertido, vai sendo aperfeiçoado, vai sendo moldado, vai sendo lapidado. Para quê? Para a obra do ministério. E para que a obra do ministério? Para a edificação do corpo. Efésios é a epístola da edificação. Edificação de qual corpo? O corpo de Cristo, que é a igreja. Até que todos, não é alguns, Deus quer que todos, não apenas alguns, cheguemos à unidade da fé. Qual é a unidade da fé? Um só corpo, um só Espírito, uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus, Pai de todos, o qual está sobre todos, o que é por todos e em todos, até que todos cheguemos à unidade da fé. Essa é a unidade da fé, os 7 uns que nós falamos, que está aqui. E ao conhecimento. Conhecimento de quem? Do Filho de Deus. Não é apenas dizer eu conheço Jesus, não é? Se eu perguntar a muita gente, quem conhece o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, todo mundo diz que conhece. Mas quem conhece mesmo? Quem sabe do que ele gosta de comer, qual é a cor predileta dele, quem já foi à Casa Branca jantar com ele? Isso é conhecer. Ter comunhão. Conhecimento não é conhecimento teórico, é conhecimento prático. E aqui, presta atenção, o conhecimento como se dá do Filho de Deus. É conhecer ele em nós,
é conhecer Ele vivendo sua vida em nós. O conhecimento do Filho de Deus. Não é dizer eu conheço a Jesus, não é? Eu conheço a Jesus. Mas a pergunta é, Jesus está em você? Jesus está sendo formado em você? Conhecimento tem que ser um conhecimento prático. O conhecimento de comunhão. Não é conhecimento teórico. Ah, Jesus é o Salvador. Ele é o teu Salvador. Jesus é o Senhor, Ele é o teu Senhor. É o conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Você já é varão perfeito? Você é varoa? Você já é varoa perfeita? Você já está na perfeição? Note que Ele quer nos aperfeiçoar e quer que todos cheguemos, não alguns, todos cheguemos à estatura, à medida e estatura completa de Cristo. Conhecer a Cristo é ter Cristo em você. É Cristo habitando, como Paulo diz em Efésios 3:17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, formando em vós o homem interior pelo seu espírito. Cristo tem que ser formado dentro do crente. O crente tem que se parecer com Cristo. Tem que chegar a essa estatura de varão. Quanto longe nós estamos, quanto menino e menina nós ainda somos. Precisamos chegar à estatura de varão perfeito. Conhecer a Jesus é ter Jesus em você. É demonstrar o amor, a fé, a mansidão, a humildade. Coisas que Paulo menciona aqui, o amor em você. Então, Paulo fala de um conhecimento, e um conhecimento, varão, estatura completa de Cristo, varão perfeito. A Bíblia tem várias coisas perfeitas, fala de um coração perfeito, em 2 Reis 23, fala de um conhecimento perfeito, em Jó, capítulo 36, versos 3 e 4. Provérbios 4:18 fala do dia perfeito. Provérbios 11:20 fala do caminho perfeito. Isaías 18:5 fala do fruto perfeito. Marcos 5:15 fala do juízo perfeito. Romanos 12:2 fala da vontade perfeita. Efésios 4:13 do varão perfeito. E 1 João 4:12 do amor perfeito, da caridade perfeita. Temos que chegar à estatura de varão perfeito, a estatura completa de Cristo. Verso 14, para que não sejamos mais meninos ou meninas inconstantes. O menino não tem constância, a menina não tem constância. Deus pode até nos chamar como bebês espirituais. Passamos a meninos e meninas, mas Deus não quer que você seja menino ou menina a vida toda. Deus quer nos tornar varão perfeito, varoa perfeita, levados. Os meninos são levados por toda a roda, por vento de doutrina. Surgiu uma nova doutrina, lá está um menino atrás. O vento da doutrina até leva ele, igual um furacão leva muita gente. E alguns são levados por vento de doutrina e engano dos homens. O homem engana, Deus não. Engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Tem muita gente que está aí no ministério só enganando o povo, só para pegar dinheiro do povo. Engano, esses vão dar conta diante de Deus, antes seguindo a verdade. Nós temos que seguir a verdade, não siga os homens. Tem gente que corre atrás de profeta, tem gente que pega no telefone até para ligar para ouvir uma profecia. Você quer ouvir uma profecia? Vai ler a Bíblia. Tem a maior profecia, está na Bíblia. Antes, seguindo a verdade, segue a verdade. Não segue homens, não segue profetas. Segue a verdade. E a verdade é Jesus. Seguindo a verdade em amor. Em amor. Tem gente que gosta de falar a verdade, mas fala sem amor. Temos que falar a verdade em amor. Seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A igreja é o corpo, Cristo é a cabeça, vamos crescer nele, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, unido, pelo auxílio de todas as juntas,
Um corpo de Cristo tem que trabalhar junto. Todo mundo junto. Não é um puxa para cá, outro para lá. Aí as juntas vai partir, não é? Ligado por auxílio, todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte. Cada parte tem uma operação certa na igreja. Faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Edificação em amor. União, amor, tem que estar unido o corpo. Paulo continua agora falando desse novo homem que nós temos que nos revestir. Não é? Verso 17. E digo e testifico no Senhor, para que não andeis mais. Paulo primeiro falou que nós temos que andar em humildade, em mansidão, em longanimidade. Mas agora ele vai dizer como nós não devemos andar, não é? Ele fala assim, testifico, e digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios. Como é que os outros gentios andavam? Na vaidade do seu sentido, né? Na sua própria vaidade. Salomão diz no livro de Eclesiastes, tudo é vaidade. Não é o problema? Vaidade, vaidade. Vivemos na vaidade. Vaidade é uma coisa terrível. Vaidade do seu sentido. Entenebrecidos no entendimento. Entenebrecidos, trevas no entendimento, não consegue compreender as coisas de Deus. Separados da vida de Deus. Pela ignorância que há neles, falta de conhecimento. Pela dureza do seu coração. O problema do homem é a dureza. Quando perguntaram a Jesus, por que Moisés permitiu dar o divórcio? Jesus disse, por causa da dureza do vosso coração. O coração humano é duro. O coração humano é uma pedra. Só Cristo que pode transformar o coração e colocar amor. Os quais, havendo perdido todo o sentimento, perde o sentimento, se entregam à dissolução para com avidez, até com uma esperteza, né? Avidez, cometerem toda impureza. Vive numa vida impura, vive numa vida de sexo ilícito, não é? Vivem pelo prazer, mas Paulo diz, mas vós não aprendesse assim a Cristo. Nós não aprendemos isso de Cristo, viver dessa forma, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus. A verdade está sempre em Jesus, né? Não numa vida de imoralidade, vivendo de acordo com a nossa vaidade. Aí Paulo vai falar de nos revestir do novo homem. Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Vamos tirar esse velho homem, que é cheio de engano, de vaidade, de concupiscência, desejos pecaminosos. Retiremos esse velho homem de nós, não é? Quanto ao trato, vos despojeis. É nós que temos que tirar o velho homem. Claro que o Espírito nos ajuda, mas tem que haver a vontade em nós de mudança. Tem que haver a vontade em nós de abandonar esse homem que se corrompe pelas concupiscências do engano e nos revestir do novo. Não é? Mas não é como aquela irmãzinha que chega ao pastor, eu vou me divorciar do meu marido, eu li na Bíblia. O pastor leu aonde? Li em Efésios 4, 22, deita o homem velho fora e põe o novo. O dela já estava velho, né? Queria botar um novo homem, mas não é isso que a Bíblia está falando. Do velho homem é do nosso trato passado, do nosso homem que se corrompe pelo engano, pela concupiscência, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem. Quem é esse novo homem? Esse novo homem é Cristo em nós. O velho homem é o velho Adão em nós, que precisa ser jogado fora, né? Olha aqui, isso aqui dá uma pregação. Velho homem, novo homem. Você quer ser velho homem ou você quer ser novo homem? Velho homem, segundo Adão. Novo homem, segundo Cristo. E vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade.
verdadeira justiça e santidade. O novo homem é justo, o novo homem é santo. Ser justo e santo é ser um novo homem. Ser pecador, vaidoso, orgulhoso, andar segundo os seus desejos, é ainda ser um velho homem. Vos revistais do novo homem que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Vamos ver como que a gente se reveste desse novo homem. Eu gosto de Paulo porque ele fala. Ele nos explica como se revestir desse novo homem. Aqui a carta fica bem prática. Vamos lá, vamos ver como é que é esse novo homem, como é que é o velho homem. Você vai descobrir se é novo ou velho. Vamos lá. Pelo que deixai a mentira. Quem anda com mentira ainda está no velho homem. Quem anda mentindo para se beneficiar a si mesmo está no velho homem. O novo homem fala a verdade. Ele é segundo a verdadeira justiça e santidade. Ele é verdadeiro, ele é justo e ele é santo, o novo homem. Como Cristo. Cristo é verdadeiro, Cristo é justo, Cristo é santo. Se revestir do novo homem é ser verdadeiro, é deixar a mentira. Não é? Eu já vi crente mentindo para mim. Verdadeira mentira, não é? Aqui é verdadeira, mas é a mentira que é verdadeira, não a verdade em si. Pelo que deixai a mentira, abandona a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Tem gente que acha que falar a verdade é ofender o próximo. Falar a verdade em amor, falar a verdade em espírito de mansidão, não é ofender. Não é? Tem gente que é bruto, rude, grosso, diz eu sou verdadeiro. Verdadeiro nada, você é mal educado. Não é? Verdade em amor. Falar a verdade é a verdade de Deus, não a tua verdade. A tua verdade, muitas vezes, é a tua verdade, não é a de Deus. Pelo que deixai a mentira, fale a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros um dos outros. Verdade em amor, não é verdade rude, grossa, curto e grosso, não é? Como alguns dizem, porque somos membros um dos outros. Irai-vos. O ser humano se ira, né? Mas irai-vos e não pequeis. Não dá lugar à ira, nem dê lugar ao diabo. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Irou, ficou irado. A gente carrega a ira 2 anos, 3 anos. Carrega a ira 1 semana, 1 mês. Não deixa nem o sol se pôr. Ficou irado, o sol está se pondo, já a tua ira deve passar. Deve perdoar, deve amar. Não deis lugar ao diabo. Tem gente que não dá lugar, tem gente que abre mesmo a porta, né, chama o diabo para morar. Não deis lugar ao diabo. O diabo está aí. Pedro diz que ele ruge como leão. Ele não é um leão, o verdadeiro leão é Jesus, mas ruge como um leão, vendo a quem possa tragar. Portanto, vigiai, não deis lugar ao diabo. O homem, novo homem, formado conforme Cristo, não anda em ira, não anda em mentira, não anda dando lugar ao diabo, não furta. Aquele que furtava, não furte mais, não é? A gente pensa, eu não sou ladrão, mas vai no banco, pega uma caneta. Pede uma caneta emprestada e não devolve. Isso é furto. Pega um livro emprestado e não devolve. Eu odeio emprestar livros, porque as pessoas não devolvem, não é? Acaba furtando o livro. Nos meus livros eu escrevo Êxodo 20:15, não furtarás, não roubarás. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Tem gente que é preguiçoso, não gosta de trabalhar. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenhas o que repartir com o que tiver necessidade. Você também trabalha, não é para ser avarento, não é para usar só para você. Você trabalhou, Deus te abençoou, fruto do teu trabalho, reparta. Reparta com o que tiver necessidade, não é? Reparta o que tiver. Mas tem gente que não tem necessidade, tem gente que é preguiçosa, não trabalha e quer que os outros o sustentem. Reparta com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Tá vendo?
O homem novo não tem palavras torpes, palavrões. Tem gente que não sabe falar inglês, mas conhece tudo que é palavrão em inglês, tudo que é F-word e outras coisas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação. Presta atenção, o novo homem controla o seu falar. Por isso que eu falei aquele negócio, eu falo a verdade. Que verdade? A sua verdade. Cheio de palavras torpes na boca, cheio de palavras que não edifica, que destrói, que só critica, que só coloca para baixo as pessoas. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que ouvem. Se as suas palavras não dão graça, se as suas palavras, na verdade, são sem graça, só ferem, elas não têm edificação. São palavras da sua boca, são palavras ferinas, não são palavras que edificam, para que dê graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo. Como é que nós entristecemos o Espírito? Irando. Como é que nós entristecemos o Espírito? Mentindo. Como é que nós entristecemos o Espírito? Palavras torpes, palavras que não edificam, palavras que ferem, palavras que destroem, falta de controle no falar. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. O Espírito Santo é o penhor de Deus, selado em nós. Paulo dá uma lista de coisas que você tem que tirar do teu meio. A mentira, a ira, o dar lugar ao diabo, o furtar, a preguiça, o controle do falar. Vai dar outra lista aqui no verso 31. Toda amargura. Tem gente que é amarga, tá cheio de amargura. Toda amargura, ira, irado, cólera, tudo olha coisa negativa. E gritaria, tem gente que só grita. Tem até pentecostais que confunde grito com poder. Fica gritando, 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 como se fosse poder. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmias e toda malícia seja tirada de entre vós. Que lista de coisas aqui, né? A mentira, o furto, a preguiça, a falta de controle no falar, a amargura, a ira, a cólera, a gritaria, a blasfêmia. Tem casais que é verdadeira gritaria, né? Se filmasse eles e depois pusesse na igreja, ia ver cada grito que um dá com o outro. Blasfêmias, malícia, maldade, malicioso, seja tirada de entre vós. Tudo isso tem que ser tirado. Isso tem a ver com o velho homem, com o trato do velho homem. Tem que ser tirado tudo isso do meio de nós. Aí Paulo diz como é que nós devemos ser. Se nós andamos na amargura, ira, vamos acabar entristecendo o Espírito de Deus. O Espírito se entristece. Mas vamos ver como é que nós temos que ser. Como é que o novo homem é. Que é formado segundo Cristo, verdadeiro, justo e santo. Antes, sede uns para com os outros, benignos. Tem gente que é maligna. Nós temos que ser benignos. Tem gente que gosta de falar o mal do outro. Nós temos que ser benignos. Misericordiosos. Temos que perdoar. Infelizmente, tem gente que é maligna, a gente tem que perdoar. Mas temos que ser benignos uns com os outros. Misericordiosos. Perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Presta atenção. O que significa o novo homem? Ser misericordioso, ser benigno, ser perdoador, perdoando uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo, devemos perdoar. Uma vez eu conversava com uma irmã, tinha um problema de perdoar, uma outra irmã, e eu disse, irmã, perdoa,
Vê Jesus na cruz, Jesus pendurado, sangrando, pregos nas mãos, nos pés. Disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. A irmã me disse, pastor, isso é Jesus? Ele era filho de Deus. E eu perguntei, a senhora é filha de quem? Tem que perdoar, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Capítulo 5, aqui é que eu concluo o capítulo 4, mas eu vou ler o 5:1, porque essas divisões de capítulo nem sempre está certo. Porque o 5:1 conclui o que Paulo está falando. Sede, pois, imitadores de Deus. O novo homem imita a Deus, não imita o homem, não segue o homem, imita a Deus, quer ser varão perfeito, quer ser segundo a estatura de Cristo. Cristo é o nosso exemplo, verdadeiro, justo e santo. Sede, pois, imitadores de Deus, devemos imitar a Deus como filhos amados. Jesus fala isso no Sermão do Monte. Ouviste que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas eu vos digo, amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem, bendizei o que vos maldizem. Como vosso Pai Celestial, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Perfeitos, sede imitadores de Deus, como filhos amados. Ama o teu inimigo, bendiz o que te maldiz, ora pelo que vos persegue. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Capítulo 5, verso 1, eu vou voltar no capítulo 5, vou falar mais. Mas aqui o capítulo 4 termina, não é? Antes sede um para com os outros benignos, misericordioso, perdoando uns aos outros, como também Deus perdoa em Cristo. Olha o verso 31, as coisas que temos que tirar. Toda amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícias seja tirada dentre vós. Nós temos que tirar amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia. 6 coisas que você deve tirar da sua vida. Tem mais, mentira também, vaidade, tira tudo. Mas só no verso 31 nós temos 6. Amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, para fora. Vamos ver as coisas boas que temos que pôr. Sede para com os benigno, benignidade, misericórdia, perdão. Perdão, as 3 coisas que coloco para dentro de você. A misericórdia, a benignidade e o perdão. Como também perdoando uns aos outros, como também Deus os perdoou em Cristo. Com isso, nós concluímos esse capítulo, né? As coisas que você tem que tirar para fora, as coisas que você tem que pôr para dentro.